فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem se o ignorais. E porque nós não estamos habituados à morte, cada vez que ela chega, cria um susto por aqueles que ficam, cria um trauma. A mulher no estado menstrual pode abater o animal e é halal, não há problemas nisto. São Valentim era um santo, que não tem nada a ver com isto. Isto é outra ornamentação de Shaitan. São Valentim foi um santo da igreja. Ele próprio talvez nem casou, nem namorou. Mard bana, fard bana, aurat bani, khandan bana. Se homem mudar a sua vida, então é uma pessoa que muda a sua vida. Mas se a mulher mudar a sua vida, a mulher comportar-se como uma mulher de din, então ela consegue mudar toda a sua casa para o din. Saber não ocupa lugar. Um lugar onde você pergunta e os alunos respondem. Todos os domingos, às 10 horas, neste canal 96.3 FM Stereo. Muito bem, já estamos no seu programa de domingo, o seu programa de predileção. O saber não ocupa lugar, porque na verdade o saber não ocupa lugar, e este mora aqui na sua antena da Rádio A Voz do Islã, modulação 96.3 MHz FM Stereo, para esta de hoje 31 a contar para o mês de março de 2019, também a de 24 de Rajab de 1440. O nosso convidado, como já havíamos dito, é especial, chama-se, ou seja, é Mufti Hussein Ali Issa, e vai versar a despeito das dicas para uma melhor educação do seu filho. Estamos também no stickball, ou seja, no backup, com muito esmero, aqui com o Sr. Naim Ghulam Babalucho, este que tem a sua página em aberto, a qual poderá acessar e ficar então com as incidências deste programa e dos outros já decorridos nas edições anteriores. Vou repetir: Naim Ghulam Babalucho, N-A-E-E-M Ghulam Babalucho. Ora bem, vamos também abrir linhas, isto quando forem precisamente 11 horas e 10 minutos, provavelmente, para poder então levantar a sua questão à volta do tema que vai ser desenvolvido ou também de outros que julgar pertinentes. Sem mais demoras, vou então me ajuntar aqui ao Mufti Sab. Mufti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito bem, já temos as portas escancaradas para trazer então as dicas para uma melhor educação do seu filho, neste O Saber Não Ocupa Lugar deste domingo. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد والدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. أما بعد, em primeiro lugar devemos louvar a Allah e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por todas as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós. Uma das grandes dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala é o ni'mat de Allah dar um filho ou uma filha para qualquer casal. Se um pai ou uma mãe saber que agora eu vou ser o pai ou eu vou ser mãe, é algo de muita felicidade, mas também ao mesmo tempo é algo deles ficar, ou eles têm medo, porque ele vai ter um cargo mais elevado.
ele tem o cargo de cuidar uma criança, de manter a criança, e a mãe até muito antes ela sente este medo ou esta responsabilidade, enquanto a criança já está dentro do seu ventre, ela sente essa responsabilidade. E como não sentir essa mesma responsabilidade, se próprio Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi", que todos de vós vão ser perguntados sobre o vosso rebanho, ou aquilo que está debaixo de vós, vocês vão ser perguntados. O direito do filho começa muito antes do nascimento, até muito antes da concepção, pois duas pessoas não podem juntar-se sem uma relação halal. Não podem juntar no ziná, mas sim só podem juntar após o nikah. Então, antes da concepção, as pessoas já devem ter o cuidado e não fazerem o ziná. Não vamos entrar muito em detalhes por ziná, vamos falar mais dos filhos. Então, as pessoas já devem ter o cuidado e eles primeiro fazer o nikah e depois pensar em manter em qualquer relação. Aqueles que fazerem o nikah, aqueles que fazerem o ziná, então muitas das vezes o anjo do Rahmat ele desaparece e por vezes o barakah dentro do casamento também desaparece. Então, quando a criança nasce logo, o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse o primeiro direito dele é qual? É que você dá a ele um bom nome. Então uma criança tem vários direitos para com os seus pais, e os seus pais de seguida eles devem criar a esta criança de tal modo que amanhã ele não entra no fogo do inferno. Este é Allah subhanahu wa ta'ala pôs no Corão: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar", que ou vocês que trouxeram imã, vocês salvem a vós mesmo e a vossa família do fogo do inferno. Então, a primeira dica: como é que eu devo educar a minha criança? Eu devo educar a minha criança de tal maneira que ele auto-salva-se a si mesmo do fogo do inferno. Cuidado, que o mesmo filho pode ser algo de muita felicidade, mas também pode ser algo de grande tristeza, pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innama amwalukum wa auladukum fitna, wallahu indahu ajrun azim". Cuidado, pois o ser humano ele cria um amor, um afeto para essa mesma criança, e então às vezes pode levar que ele transgride as regras de Allah subhanahu wa ta'ala, e em vez de ele estar a salvar a ele mesmo do fogo do inferno, ele estar a salvar o seu filho do fogo do inferno, mas ele transgride pelo amor do filho e ele vai e leva num caminho que não deveria ter levado. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innama amwalukum wa auladukum fitna", eu fiz as crianças, eu fiz os filhos como uma tentação para si. E essa tentação às vezes vai levar a si para outro caminho. Você que tem que ser forte, você que tem que ser firme e sempre manter primeiro lugar, nós devemos manter sempre Allah subhanahu wa ta'ala à frente. Seja em educar, seja em minha vida própria. E eu sempre devo manter o meu Allah subhanahu wa ta'ala à minha frente. Essa que é a melhor educação, ou essa é que deve ser como educar os nossos filhos. E muito breve mesmo, para aqueles pais que Allah subhanahu wa ta'ala não concedeu este ni'mat de filhos, muito cuidado, pois o shaitan ele está em alerta, e o shaitan ele quer que a pessoa fica longe de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aquele casal que não teve nenhum filho ou ainda não tem nenhum filho, primeira coisa, não perder a esperança, pois Ibrahim alayhi salam foi concedido um filho numa idade muito avançada. E de seguida nunca perguntar ou nunca falar o porquê. Porquê que eu não tenho, ou porquê aquele tem, porquê somos nós. Não perguntar o porquê, pois porque aí na verdade você está a questionar o julgamento e a decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então muito cuidado em não perguntar, não questionar. Quem somos nós para questionar o hikmat e a prudência de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dá a riqueza a uns, Allah subhanahu wa ta'ala dá a saúde a uns, Allah subhanahu wa ta'ala dá
alguns ni'mat aos outros. Mesma coisa com filhos, é ni'mat de Allah subhanahu wa ta'ala. Para alguns Allah dá e para outros Allah subhanahu wa ta'ala não dá. Nós devemos estar felizes com todas as decisões de Allah subhanahu wa ta'ala, e para aqueles que têm este ni'mat, agradecer por esse ni'mat de Allah subhanahu wa ta'ala e de seguida dar os direitos dos mesmos filhos. Então, vindo no nosso falando do nosso tópico hoje, que é como educar ou como melhor educar os seus filhos, então vamos falar de algumas dicas assim. Número 1, a primeira dica que vai. A primeira dica: as suas atitudes têm importância. Esse é o número 1 e é o number 1 que nós devemos pôr na nossa lista e escrever e ditar sempre para nós, que as nossas atitudes têm importância. Nós sabemos que os nossos pequeninos, nós sabemos que as nossas crianças, quanto eles são bons em observar, quanto bons observadores eles são. Criança, eu até digo que eles são melhores observadores que National Geographic até. Eles estão a ver, e eles estão a ver todos os passos dos pais, do pai, da mãe, aqueles que estão a rodear a ele. A criança veio nesse mundo, ele não sabe de nada. Ele está a aprender cada dia, cada momento. Uma coisa que é nova, ele está a aprender. E uma coisa que ele já sabe, ele está a aprender uma nova maneira de como enfrentar essa mesma coisa. Então, a sua atitude tem a maior importância na vida de uma criança. Ele está a observar o que o meu pai faz, o que a minha mãe faz, o que até o meu irmão mais velho faz, aqueles que rodeiam a mim, aqueles que meu pai leva ele como exemplo, como aquele também tem a sua atitude, como ele age em frente de problemas e assim sucessivamente. A criança está a colher, a criança é um computador incrível, é um computador que ainda não tem informações, que só está a colher todas as informações. Então, a primeira coisa, muito cuidado com o que nós falamos, muito cuidado com o que nós estamos a transmitir para as nossas crianças. Nós sabemos, e nós já falamos aqui, que a melhor coisa que nós podemos dar às nossas crianças é a criança ter taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, ou ter temor de Allah subhanahu wa ta'ala, ou ser onde ele próprio está a salvar do fogo do inferno. Então, se os pais estiverem a recitar o Coran, se os pais terem o hábito de rezar o Coran, então vai ver que a criança, mesmo sem saber falar, ele próprio há de chegar em algum tempo, ele há de pegar o Coran e ele há de fazer sons engraçados, só porque ele está a imitar o que ele aprendeu dos seus próprios pais. Se a criança ver que quando dá adhan, meu pai desliga de tudo e ele vai para fazer salat. A minha mãe desliga de tudo, desliga do WhatsApp, desliga do Facebook, desliga da cozinha também e vai direcionar-se para fazer o salat. Então eu digo com 100% que esta criança, mesmo numa idade muito pequena, ele também, quando chegar aquela hora, sozinha, está brincando com seus amigos, estando a fazer aquilo que ela gosta, ele vai deixar ou ela vai deixar de fazer para imitar aquilo que ele ou ela aprendeu com os seus pais. Então, fazer ibadat, fazer o Coran, se a criança, um exemplo, ele sabe que o pai está a mentir. E uma coisa, a criança não está despercebida. A criança está muito atenta para tudo que os pais fazem. Então, se os pais acham que eles estão a mentir e a minha criança não vai saber, cuidado que a criança está a observar. E ele, se aprender a mentira, ele vai saber que meu pai mentiu, então mentir não é errado. Ou, se mentir é errado, então há circunstâncias que é certo para mentir. Então, a criança vai julgar por ela mesma quando é que é permitido mentir e quando não é. E cuidado que essa arma vai virar contra si. Você vai perguntar a ela uma coisa e como você fez para sair do sarilho? Mentiu? Então a criança, para sair do sarilho, também vai mentir. Das crianças, pois elas são os melhores observadores. Veja só o que os Sahaba radiallahu ta'ala anhu, eles diziam que no mês de Ramadã nós fazíamos brinquedos de lã
para entreter as nossas crianças, para elas esquecerem-se da fome. Assim nós treinávamos elas para o jejum. Então, os Sahaba, radiallahu ta'ala, eles empenhavam, eles faziam de tal maneira para que as crianças estejam mais ligadas à sua religião. E essa é a melhor forma de educar um filho. Melhor forma de educar o filho, ou você pode saber que se eu fiz um bom trabalho ou não, é fazer o meu filho Abdullah, servo de Allah subhanahu wa ta'ala. E essa é a primeira coisa. Então, para ele ser um Abdullah, para ele ser um servo de Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro precisa de você próprio, o pai, você, a mãe, ser um servo de Allah ou servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esta é a primeira dica, que de primeira coisa, as nossas atitudes têm grande importância. Cuidado com a nossa atitude, cuidado com o que nós falamos. Não é que a maneira de nós rirmos, a maneira de nós conversarmos. E veja só, crianças estão a ver. Ele sabe que meu pai está com os amigos, ele sabe que minha mãe está no WhatsApp, eles estão a observar. E aquilo tudo eles vão colher e depois eles vão imitar os seus grandes heróis. E os seus grandes heróis são o seu pai e a sua mãe. Então essa foi a primeira dica. Cuidado com a sua atitude, pois a sua atitude tem importância. Número 2, a segunda dica vamos tirar aqui é: nunca se ama demais. A segunda dica que nós vamos falar é que nunca se ama demais. Crianças, elas o que recebem, elas devolvem a dobrar. Isto é criança. Criança, o que elas recebem, elas vão dobrar. Então, se você dá amor a ela, ela vai dobrar o amor. Ela vai dar o retorno assim do mesmo amor, mas a dobrar. Os pais que mostram o amor e as crianças que são mais felizes, os filhos dão amor e também são mais fáceis de comunicar, elas são mais abertas, né? Então, amar não existe, diz não, eu não vou dar muito amor a ele, senão ela vai subir em cima de mim. Não existe esse termo. Nunca se ama demais. De vez em quando você vai, abraça seu filho, dá um beijo a seu filho, dá um abraço à sua filha e assim sucessivamente. Nunca se ama demais. Certa vez Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam beijou um dos seus netos. Então um sahaba, um beduíno disse: Ya Rasulullah, você está a mostrar compaixão e amor para uma criança e eu tenho a volta de 8 crianças e eu nunca beijei uma delas. Então Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: Malam yarham saghirana, aquele que não tiver misericórdia com as nossas crianças, então ele não faz parte de nós. Então das nossas qualidades é ter raham, é ter misericórdia com as nossas crianças, a mostrar o amor, a mostrar o afeto, quando ele fazer algo de bom, elogiar a eles. Isso só você está a encorajar a criança a ser a melhor pessoa amanhã. Não temos muito tempo, então vamos passar para o segundo tópico, ou a terceira dica. A primeira dica nós falamos que as suas atitudes têm importância e a segunda dica nós falamos que nunca se ama demais. Nunca se ama demais. E a terceira é: não vamos confundir amor com mimos. Há grande diferença entre mimos e amar. Amar não há limite. Quando você puder, você amostra o seu amor, amostra o seu afeto para a criança, e a criança, ele sabendo que meu pai ama a mim, qualquer decisão que ele está a fazer para o meu bem, porque meu pai ou minha mãe não quer algo de errado para mim, porque ele me ama. Eu sinto que ele me ama. Há filhos que muitas das vezes eles dizem: meu pai não gosta de mim. E quando nós falamos de filhos, nós não estamos a falar de crianças, bebés, nós estamos a falar de adolescentes, porque eles sempre vão ser nossos filhos, até eles casarem, até eles próprios serem avós, nunca vão deixar de ser nossos filhos. Então, há vezes que filhos reclamam que meu pai não me gosta, e quando você vai falar com o pai diz não, e eu estou pronto para entregar o tudo. Onde estava o erro é que o pai nunca demonstrou que o amor que ele sente para o filho, porque ele achou que ele, mostrando que ele ama o seu filho, ele vai enfraquecer o mesmo filho. Então, mas não confunda amor e mimos. Criança, ele vai se estragar com mimos, não com amor. A criança, ele estraga com mimos, não com amor. Exemplo de mimos, vamos dar exemplo, tem as crianças das mesmas idades, vamos dizer 5 anos, todas elas estão a carregar as suas mochilas. Tu és o único que está a carregar a mochila da sua criança. Isto é mimos, isso não é amor.
Isso você está a estragar a sua criança. Amor seria você dizer para o seu filho: não, pega a sua pasta, tu consegues. Estás a ver aquelas crianças da mesma idade, eles estão a andar, eu também tenho confiança, eu tenho certeza que tu também vais conseguir. Isto é amor no seu lugar certo, mas levar para a criança, isto é mimos. Outro exemplo vamos dar: todas as crianças da mesma idade, todas elas estão a comer sozinha, mas tu és o único que está a dar comida na sua boca. Isto é mimos. Isso sim, você está a estragar a sua criança. Você não está a amar a sua criança. Então, muito cuidado em essas duas coisas. Um é mimos e outro é amor. Tudo que for amor não estraga, ele ainda melhora a criança. Mas o mimos, sim, o mimos ele estraga. O mimos faz a criança não ser independente, mas sim ser sempre dependente de alguém. Sempre dependente dos pais. E às vezes há pais que dão mimos para as crianças até a idade muito avançada. Até que quando já está a fase da criança própria, o filho ou filha casar-se, já torna difícil para o seu parceiro ou parceira, porque em vez de ter um parceiro ou parceira, recebeu um filho logo do início, ou uma filha logo do início, porque ele recebeu muitos mimos. Há mães que dizem: não, minha filha é muito nova, ela ainda não precisa saber cozinhar. Ela já pode cozinhar. Outras crianças da mesma idade já estão a aprender a cozinhar. Põe ela lá. Mete ela. Não, ela tem muitos estudos. Ela tem muito. Sempre a proteger no algo que você acha que há de ser difícil para ele. Não, então não confunde entre amar e mimos. Mimos estraga, amar não estraga. Outra coisa, já falamos das 3 dicas, falamos de as atitudes têm importância, falamos de nunca se ama demais, falamos de não confundir o amor com mimos. A 4ª dica aqui vamos deixar é: estabeleça limites e regras. Para qualquer sociedade, regras e limites são coisas indispensáveis. São coisas onde um cidadão ele vai saber se eu estou a fazer o certo e quando eu estou a fazer o errado. Ele vai saber quando agir bem e quando agir errado. Ele vai saber que eu fiz algo errado. Mesma coisa com as crianças. As crianças precisam de saber as regras e limites. Então, a criança precisa de saber seus limites e saber a tua ação em manter os limites, sem partir. Muita atenção. Você pôs um limite, você pôs uma regra, então ter aquela atenção em você próprio, não partir aqueles limites, não transgredir aqueles mesmos limites. Se os pais, muitas das vezes o que acontece? O pai diz não, o pai põe uma regra, mas de vez em quando o próprio pai parte a mesma regra do não. Ele diz: tá bom, dessa vez deixa. Dessa vez deixa, dessa vez deixa. Então, o seu filho, o que vai acontecer é que o seu filho vai dominar a sua regra. O seu filho já não vai agir na sua regra. Ele vai acabando quebrando a sua regra. Por quê? Porque ele sabe que você próprio não dá a importância ao seu próprio limite ou à sua própria regra. É aqui onde muitas das vezes o pai e a mãe, eles sempre devem conversar e eles sempre devem, antes de pôr o limite, eles devem conversar que quais são os limites, quais são as regras que nós vamos pôr para os nossos filhos. Muitas das vezes o pai diz uma coisa, depois a mãe diz: não, mas isso é outra coisa. Em frente da criança. Isto é muito errado, porque a criança, é claro, ele quer coisa que é mais fácil para ele, aquilo que é mais fácil de acesso, etc. O pai diz não iPhone, a mãe diz mas deixa algum tempo. Então, isso são coisas que os pais primeiro devem conversar na privacidade e depois devem atuar juntos com o filho, falar para o filho, mostrar quais são as regras e quais são os limites e nunca quebrar, porque se você quebrar, então as crianças vão dominar a sua própria regra porque você próprio não deu a importância. E uma das coisas isso fica como dica para todos os pais: se não falou, então não pode exigir. Se não falou, se não pôs a regra, não pôs o limite, então você não pode exigir da sua criança, porque a sua criança não é nenhum adivinho. Muitas das coisas o pai chega: mas eles deveriam saber. É assim como não pode ser. Para seu filho, para uma boa educação,
Se ele agiu de alguma maneira errada, então você explica à criança que isso era errado. Mas não exige da criança antes de você falar para a criança. Então, primeiro, vamos pôr as nossas regras e vamos falar em voz alta as nossas regras. E aí vai a próxima dica, explica as suas regras. Uma das coisas que os pais, ou que eu noto, um dos erros que os pais fazem, é que os pais tentam, em vez de ser pais, tentam de ser ditadores. Eles querem ser que é ou my rule ou no rule. Ou my way ou no way. Se ou minha maneira ou não há maneira. Isto é coisa que você, se é como o pai está a fazer, para de imediato de fazer isso. Porque eu dou com certeza que a criança só está a dizer dentro dele que deixa eu crescer para eu sair daqui, depois vai ser a minha maneira. Eu só estou a aguentar assim porque eu sou dependente de si. Mas o dia que eu ser independente, então eu fico para fora. Então, explique as suas regras. Nós não somos ditadores. Nós estamos aí, na verdade, o filho tem a sua própria vida. O filho, ele tem a sua própria vida, mas os pais estão aí para guiar. Eles vêm aí para ajudar o filho a crescer. Por isso, ele mete regras, mas as suas regras têm que ser explicadas. Pais, se forem ditadores, então os filhos só vão atuar quando os pais estarem por perto. Muitas das vezes nós encontramos isso. Que os nossos filhos só fazem quando os pais estão por perto. Quando não estão por perto, eles não fazem. Por quê? Porque eles não foram explicados as regras. Eles não sabem porquê as regras. Os pais, quando estão, zangam para eles. Então, eles sabem que é para eu não ser zangado, ou para eu não ter um conflito com meu pai, então eu vou atuar. Mas basta meu pai sair, ou basta meus pais não estar, então aí as coisas são diferentes. E como eu devo explicar para as minhas crianças? Eu estava a ler num livro, e ele diz assim que uma criança de menos de 6 anos, a explicação deve ser razoável. Mesmo para uma criança de 6 anos, por que você está a explicar, ou por que você está a fazer uma regra? Então você deve explicar, mas uma explicação razoável. Após os 6 anos, aos 11 anos, então deve usar uma explicação razoável e com alguma lógica. Para que as crianças eles estão a raciocinar e você deve dar a lógica por causa da sua razão. Não só dizer porque eu disse. Isso é algo que estraga a relação entre um filho com os seus pais. E mais de 11 anos para cima, então deve ser razoável, deve ser com lógica e também a sua regra deve ser consistente com as outras regras que você põe. Porque aí a criança já vai perguntar, mas se você diz isso aqui, por que outra regra você já não diz? Por que assim é aí e aqui é assim? Então você tem que ter a resposta na ponta da sua língua também. Então deve se preparar e não só tirar regras por aí e exigir de uma criança aquilo que nós ainda não falamos. E quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a explicar as nossas regras, é claro que a criança também tem o seu ponto de vista. E é aí que vamos para a 6ª dica, que é escute o ponto de vista do seu filho. Então, escute o ponto de vista do seu filho. Tu não és o único a ter a opinião. Tu não és o único a ter opinião. A criança também tem opinião. A criança também pensa. Mesmo que às vezes o raciocínio dele pode não estar aí. Mas ele tem algum pensamento. Ele tem alguma opinião. Então nós devemos dar ouvidos à opinião dele. Se a opinião dele estiver errada ou não estiver certa, então explica para ele o porquê, a razão de não levar a opinião dele. Muitas das vezes os pais dizem, sim, vamos fazer uma choela, ou vamos sentar, como é que vamos fazer? E depois, no fim, até que a criança, ou até que alguém ou outro pode ter uma melhor opinião. Mas sempre o que está a prevalecer é a sua opinião, até que o ponto das próprias pessoas, a mãe, os filhos, dizem, mas por que você está a pedir a opinião se você não quer ouvir a opinião? As crianças têm as suas opiniões e quando nós damos ouvido às opiniões das nossas crianças, então nós estamos a educar as nossas crianças que as nossas decisões e as nossas regras é baseado numa lógica e numa razão.
não é só baseado porque eu disse. Não, então, nós darmos ouvido, nós estamos a ensinar nossas crianças também para amanhã eles darem ouvidos a outros. Para eles, quando eles julgarem, não ser autônomos, não eles julgarem sozinhos, sem dar ouvidos aos outros, pois isso é errado. E se a opinião dele for certa, então seja a melhor pessoa e aceita. Porque nós sabemos o ditado que o humano erra. E de certeza os pais também erram. Pois eles são humanos. Então os pais que erram, os pais que deram uma opinião, ou o filho deu uma opinião melhor, então aceita aquela mesma opinião e dê ouvidos a ele. Isso faz com a criança estar mais ativa, estar mais ligada a si. Você não está a perder nada, não está a perder nenhuma honra, não está a perder nenhum respeito. O seu nariz não vai diminuir, mas sim ainda vai aumentar o respeito do seu filho. O seu filho vai ter mais respeito consigo. Então escuta a opinião, o ponto de vista do seu filho. Então, já falamos de algumas dicas. A seguir, estou a ver tempo também. Então, a dica a seguir é: as crianças, de vez em quando, mesmo que nós mantemos as nossas regras, de vez em quando eles vão transgredir as regras ou os limites que você pôs. Então, como eu devo atuar essa situação? Sempre nós devemos evitar uma disciplina ríspida, uma disciplina dura nós devemos evitar. Primeira coisa que nós devemos fazer é explicar o porquê da desaprovação da ação da criança. Se a criança fez algo errado, então explica para a criança. Primeiro passo, explica para a criança porquê que isso é errado. Então, se ele bate numa criança, explica a ele: olha, se ele batesse a ti, você ia gostar? Não. Então, por que tu estás a bater a ele? Então, ou você diz: olha, quando alguém bate a ti não dói? Diz sim. Então, por que você está a fazer o outro a doer? Ou assim, uma razão, uma explicação boa, razoável, porquê é que você está a desaprovar a ação dele. Essa é a primeira coisa. A segunda maneira é tentar recompensar por um comportamento alternativo. Tenta recompensar por um outro comportamento. Se ele fez isso, diz: olha, se você fazer aquilo, você vai receber a outra coisa. E evita muito ter ganhos monetários. Às vezes, porque senão a criança vai ser interesseira. E quando for interesseira, então ela vai atuar nos seus limites e ela vai, às vezes, transgredir os limites só por interesse monetário. Então, nem sempre é bom dar valores, às vezes é bom, seja criativo, observa a criança, o que ele gosta, e recompensa por algo que ele também há de ficar feliz. Então, sempre deve ter, essa é a segunda maneira, recompensar por um comportamento alternativo. E terceiro é castigar a criança. Quando nós falamos de castigar, não estamos a falar de deixar marcas no corpo, pois isso não é Islã. Isso não é Islã, deixar marcas no corpo de uma criança, mas castigar de uma forma onde a criança também percebe que o pai está-me a castigar, seja ele põe ele no quarto, deixa ele aí algum tempo, ou seja criativo no seu castigo. Só no transgredir os limites do Sharia, isto é, bater na criança até deixar marcas e assim sucessivamente, então isso também não é certo. Quando nós estarmos a atuar, quando os nossos filhos partem alguma regra ou transgridem alguma regra, então muito cuidado ao fazer enquanto está zangado. Número 1, quando estiver zangado a pessoa, então isso número 1 vem do Shaitan. Então, o seu outcome e o que você vai sair disso é algo também, é claro que não vai vir do anjo aí. Então, as suas ações também vão ser meia shaitanas. Então, muito cuidado em atuar enquanto está nervoso. Enquanto você está nervoso, você não consegue, às vezes, julgar o certo. Então, cuidado, a Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse: se você está de pé, senta, não está sentado, deita, não está deitado, se estiver deitado, senta. Se você não consegue naquele momento, sai, porque o que nós queremos não é zangar,
Esse que é o ponto. Os pais não estão aí para zangar o filho. Os pais estão aí para educar os filhos. Se nós estamos zangados e se nós não conseguimos julgar a coisa certa do errado, então como é que nós vamos educar os nossos filhos? Muitas das vezes os pais gritam com os filhos e a criança perde a mensagem da disciplina e eles ficam só com medo e eles só ficam a observar a raiva do pai e a mensagem não chega para o filho. E no outro dia, quando ele faz a mesma coisa, você fica zangado a pensar, mas ontem mesmo eu falei isso. Outra vez você zanga com ele. Ele não está a perceber, porque a única coisa que ele está a ganhar é ele está a observar a tua raiva. Ele não está a observar a mensagem, ele não está a receber a sua mensagem. Então, muito cuidado aí. A pessoa, nós estamos, os pais, nós estamos aí para zangar os nossos filhos. O zangar deve ser a parte de castigo, alguma outra coisa, onde você dá a perceber que, olha, o filho tem que perceber que eu fiz algo errado e amanhã eu não quero fazer outra vez isso. E uma coisa que é no-go, uma coisa que não deve-se fazer nunca como pai, é usar palavrões, insultar. Isso é no-go, isso nunca devemos fazer, usar palavrões em frente dos nossos filhos ou zangar os nossos filhos com palavrões. Isto aí, você está a tirar o seu próprio respeito em frente dos vossos filhos. Muitos dos pais, às vezes, ao jogar futebol, ao fazer alguma outra brincadeira ou constar com seus amigos numa gargalhada, eles às vezes falam ou têm, hábito de falar palavrões. Cuidado que os seus filhos estão a observar. Quase para acabando com as dicas da educação ou de uma boa educação com os seus filhos, aqui vou deixar mais duas, inshallah. Então a primeira que queria falar é: envolva-se na vida do seu filho. Os pais, para uma melhor educação, a criança, de dia para dia, de momento para momento, ele está a mudar. Ele está a aprender novas coisas, ele está a mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de usar e tudo mais. E se os pais também não acompanham a vida da criança, então eu pergunto, como é que você vai educar a sua criança? Muitos pais dizem que eles trabalham para os seus filhos, mas esquecem da coisa essencial, isto é, envolver na vida do seu filho. Não ficar de fora. Seja na educação, seja brincando, tirar algum tempo. Sabe, nós todos sabemos que a nossa vida está muito estressada, porque o patamar da vida que é considerado uma vida de luxo, uma vida boa, hoje é muito alta. Então o pai tem que redobrar o seu esforço. A mãe também tem que redobrar o seu esforço. E quando chegam em casa, chegam frustrados, chegam cansados, mas é importantíssimo que você chega, tira toda a energia negativa atrás, dá um tempo para a sua criança, envolve-se com a sua criança, não só na educação. Muitos pais às vezes acham que eu envolver na educação, estou a envolver na vida do meu filho. Pois a vida do seu filho não anda só na educação, mas anda em muitas outras coisas. Então envolva na vida do seu filho, conversa com seu filho, brinca com seu filho, tira tempo para ouvir, com seu filho. Deixa você ser a primeira pessoa que ele quer contar tudo. É isso que os pais devem ser aquela pessoa que a criança, que ela é a primeira pessoa que ele quer contar, és tu. Ele quer correr para si. Então, isso tudo acontece quando nós falamos com a criança, nós deixamos elas falar e nós escutamos as crianças, porque falar e escutar sempre foi a chave de uma comunicação perfeita. Então, nós devemos ter conversa com as nossas crianças, brincar com as nossas crianças, mas muito cuidado aqui, meus pais. Cuidado com este ponto. Que nós estamos aí para envolver-se com a criança, não investigar a criança. Muitas das vezes os pais tornam maior detetives que melhores amigos.
Eles tornam detetives e por isso eles fazem perguntas acima de perguntas, acima de perguntas, para colher informação, para depois bombardear a mesma criança. Isto não está certo. Nós não estamos aí para ser detetives da criança, mas sim, nós estamos aí, nós não estamos, não julga logo a criança. Deixa ouvir, fala, deixa ele falar e depois é que você vai educar num tempo certo, numa maneira mais adequada. Não seja intrometido. Não seja intrometido, mesmo que especialmente que as crianças já estão naquela idade de adolescente. Eles já são mais grandinhos. Eles não querem sempre papai e mamãe aí por perto. É quando está com os pais, quando está com os amiguinhos, ou com os amigos delas, ou amigos dela. Então eles não querem sempre papai e mamãe aí. Então não intrometa sempre na vida dele, mas sempre deixa aquela ligação que elas sabem que meu pai está comigo, minha mãe está comigo. E eu, quando voltar, a primeira pessoa que eu vou falar, a primeira pessoa que eu vou me abrir, sempre vai ser meus pais, porque meus pais não estão aí para julgar a mim, mas meus pais já estão aí para ajudar a mim. Então, envolva-se na vida do seu filho. E por último, eu vou deixar aqui, ajuda o seu filho a promover a independência do seu filho. Ajuda a promover a independência do seu filho. Eu sei que ele é teu filhinho, ele é teu bebezinho, e ele sempre vai ser o seu bebezinho para sempre. Mas tu tens que deixar, às vezes em quando, ele decidir em si próprio. Ele ser autônomo de si próprio. Porque amanhã tu não estás, ele tem que saber decidir. E isso é como há coisas que é só de gosto. Não está a partir nenhuma lei, não está a transgredir nem sequer o seu próprio limite, a sua própria regra. Mas mesmo assim os pais, de vez em quando, dizem não, tem que ser assim. O filho às vezes quer fazer um penteado, ele quer fazer, está a ir contra a Sunna, está a ir contra a Sharia, no go. Aí os pais são os primeiros a pôr o pé a dizer não é permitido. Esse deve ser o rolo dos pais. Esse deve ser o que os pais devem fazer. Mas quando não está a transgredir a lei, o filho quer usar uma roupa que também não é imoral, está dentro dos limites, então de vez em quando deixa. Por que não? Só porque você quer de uma maneira? Não. Às vezes nós fazemos nossas crianças ser sempre dependentes dos pais. Não. Deixa ele ser independente, pois isso vai deixar ele ser autônomo, ele vai crescer mais rápido e amanhã ele vai ajudar a ele tomar melhores decisões. E por fim, os pais sempre devem fazer dua para os nossos filhos, pois Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse que 3 pessoas, salathun da'awatun mustajabat, que 3 tipos de duas Allah subhanahu wa ta'ala aceita logo. Um é dua walidun ala waladi, que é o dua de um pai para o seu filho, e outro é aquele que foi oprimido, e outro é aquele que é musafir, viajante. Então um pai o que ele deve fazer sempre é fazer dua para os nossos filhos, pois as tentações do shaitan lá fora só são maiores e a forma de adquirir o haram também tornou-se mais fácil. Então os pais devem abrir os seus olhos, a dobrar ainda. O nosso trabalho aumentou ainda, então nós devemos estar à parte das nossas crianças, e essas algumas dicas que eu deixo cá para uma melhor educação do seu filho. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Muito bem, estamos precisamente com 11h12 em Moçambique, aqui na sua antena da Rádio A Voz do... Ora bem, estamos precisamente com 11h12 aqui na sua antena da Rádio A Voz do Islã, modulação 96.3 MHz FM Stereo, para a edição do seu domingo, aqui onde levamos até si o programa O Saber Não Ocupa Lugar, com a presença de Mufti Hussein Ali Issa, que tonificou com relação a melhores dicas para a educação do seu filho. Ora bem, pode nos acompanhar no Facebook, acessando Naim Gulam Babalucho, e também abrimos já a seguir linhas para que o estimado amigo ouvinte possa levar as suas questões aqui ao Mufti Sab,
que vai, na medida certa, trazer-se aquilo que é a norma com relação ao tema trazido a terreiro ou também a outros que julgar pertinente. Os números são 84 66 73 020, repito, 84 66 73 020, também o 82 62 73 020, repito, 82 62 73 020 e ainda o 84 66 73 020. Os números já estão disponíveis, é só ligar e vai então ficar em contacto com o Sheikh e apimentar ainda mais o seu saber, porque o saber não ocupa lugar. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem se o ignorais. E porque nós não estamos habituados à morte, cada vez que ela chega, cria um susto por aqueles que ficam, cria um trauma. A mulher no estado menstrual pode abater o animal, que é halal, não há problemas nisto. São Valentim era um santo, que não tem nada a ver com isto. Isto é outra ornamentação de Shaitan. São Valentim foi um santo da igreja. Ele próprio talvez nem casou, nem namorou. Mard bana, fard bana, aurat bani, khandan bana. Se homem mudar a sua vida, então é uma pessoa que muda a sua vida. Mas se a mulher mudar a sua vida, a mulher comportar-se como uma mulher de din, então ela consegue mudar toda a sua casa para o din. Saber não ocupa lugar. Um lugar onde você pergunta e os álimos respondem. Todos os domingos, às 10 horas, neste canal 96.3 FM Estéreo. Ora bem, estamos já com 15 minutos depois das 11 horas no seu programa O Saber Não Ocupa Lugar, depois das dicas para uma melhor educação do seu filho, trazidas aqui por Mufti Hussein Ali Issa. É a altura de abrirmos as linhas para que o estimado amigo ouvinte, quer via mensagem, traga-nos a sua questão ou mesmo que possa ligar para os números que já avançamos. Entretanto, tenho já uma mensagem que entrou aqui pelo nosso 8466732020. O ouvinte começa por saudar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mufti. Quero saber a quem é que os filhos devem seguir. Eu sou muçulmana, o meu esposo não é. A quem é que os filhos devem seguir? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sempre que houver diferença de religião numa casa, então sempre é algo muito sensível, e por si eu não vou responder que a quem eles devem seguir, mas eu vou responder dizendo que a mãe deve fazer de tudo e a mostrar a beleza do Islã, dar da'wat para os seus filhos e a mostrar a verdade e convencer os filhos para seguirem a verdade. Esta é que é a minha resposta, com as suas atitudes, com a sua forma, dando da'wat e a mostrando para os seus filhos. Não vai na guerra de quem eles devem seguir, mas sim conquista a guerra com as suas atitudes e a verdade. Jazakumullah. E porque o saber não ocupa lugar, tenho aqui uma outra questão, diz assim: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh, eu sou a Melina e quero saber se uma mulher gestante pode fazer o salat no mês de Ramadã. Uma mulher grávida. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma mulher que está grávida dentro do mês de Ramadã, sim, ela deve fazer o salat, ela deve cumprir com os salats dentro do seu horário. Ora bem, tenho aqui um ouvinte que não se identificou, mas pouco interessa, porque o mais importante é o saber. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, alguém está a vender uma viatura, vamos supor, a 450 mil meticais, eu levo-a, vendo a 600 e não lhe disse que ia fazer esta transação e que ganhei
150 mil meticais é lícito? Peço outra vez a pergunta. Se calhar eu vou passar o telefone para o Sheikh. Assalamu alaikum, alguém está a vender um carro a 450 mil meticais, eu levei e vendi a 600 mil, não lhe disse nada, será o meu ganho de 150 mil halal. Pronto, esta pergunta precisa mais de alguma explicação, mas o que eu percebi é que vamos dizer, Abdullah tem o seu carro 450 e ele veio perante a Muhammad, ele diz: Muhammad, eu tenho o meu carro, estou a vender a 450. Muhammad por si, ele diz: tá bom, dá-me este carro, e ele pega o carro e ele não compra com Muhammad, ele não compra com Zayd, desculpa, ele não compra com Zayd. O Muhammad pega o carro e por sua vez vai vender ao Naim. Ele vende Naim por 600 mil e depois ele está a perguntar se isto é ilícito ou não. Se ele ainda não comprou, se ele não comprou com o Zayd, então ele não pode vender, porque ele não pode vender algo que não é seu. Primeiro ele deve comprar e depois vender. Ou por sua vez ele pode fazer de comissão, ele pode ser agente de comissão. Ele pode dizer para o Zayd que Zayd, olha, eu estou a levar seu carro, eu tenho alguém, eu não quero ficar, mas tem alguém que quer comprar e eu vou vender para ele, eu vou ganhar tanta comissão, você aceita? Se ele aceitar, muito bem. Ou por outra vez, você compra o carro com o Zayd por crédito, depois leva o carro para o Naim e vai vender ele por 600 e depois de receber o valor vai pagar ao Zayd. Acho que são de algumas formas lícitas, mas se uma pessoa não comprou com o Zayd, ele não compra com o Zayd, só leva o carro, vai entregar o Naim, porque eu sei que o Naim está à procura desse mesmo carro, e depois eu pego o valor e entrego. Isto não é permitido porque ainda não é seu. Você só pode vender para outra pessoa aquilo que for seu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, gostaria de saber quais é que são os direitos e deveres da mulher. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Para isso acho que eu vou pedir aos sheikhs aqui para convidarem na próxima sessão, pois aí também já há, pronto, são várias para o marido e para a mulher, então eu vou deixar esse tópico inshallah para a próxima vez. Muito bem, continuamos aqui com os ouvintes nesta interatividade, onde o ouvinte tem espaço para levantar a sua questão e o Mufti Hussein Ali Issa, pronto então para respondê-las, repito, pelos números 8466 73 020, também 82 62 73 020, ou pelo mundo, através do Facebook. Está a ouvir-nos no quadrante a que estiver, pode endereçar para o Facebook de Naim Gulam Babalucho. Seguimos em frente para trazer a questão que diz: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostava de saber se a situação de uma mulher muçulmana que mora... Esta pergunta já foi levantada, de uma mulher muçulmana que vive com o esposo não muçulmano, e sim, qual é que deve ser a orientação das crianças. Esta pergunta está repetida e vamos então dar vazão àquelas já que até então não tiveram a oportunidade de serem respondidas. Não se esqueça, o número é 82 62 73 020. Entretanto, tenho um ouvinte que já nos liga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouvinte em linha, o seu nome? Nuro. Ouvinte Nuro de quem? Qual é o seu apelido, o seu sobrenome? Sim, Nuro Issa. Queria saber se é permitido ler Alcorão pelo telefone sem fazer uso. Deixa ver, é possível ler o Corão ao telefone sem que tenha feito a ablução? Sim. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Existem duas opiniões, pois há outros ulamás que dão a permissibilidade, mas o mais perto da taqwa e temor de Allah subhanahu wa ta'ala é de fazer wudu e depois pegar o sagrado Alcorão. Este é o método, então nós sempre devemos tentar fazer aquilo que está mais próximo do taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala, e isto é fazer wudu
e depois pegar o Corão, seja ele no aplicativo ou não. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aqui fala o irmão Salim de Buan, na zona de Mazambanine. Ele quer saber se é permitido fazer-se o uso de calções. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se o wudu estará feito, se uma pessoa fizer de calções, isto é, calções curtos, o wudu sim vai estar feito, mas ter muito cuidado ao seu redor, isto é, não ter ninguém que possa ver o seu satar, a sua parte que deve ser coberta. Mas se alguém estiver numa casa de banho privada e ele estiver sozinho e ele estiver a fazer o wudu com um calção pequeno, sim, o wudu vai ser considerado feito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti Sap, estou a acompanhar o programa e gosto, diz aqui o ouvinte, que traz-nos a sua questão da seguinte forma. Ele diz que é pedreiro e se pode construir, assim que for solicitado, uma igreja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Existem duas partes nessa mesma pergunta. Uma é ele ser solicitado só para construir, só para pôr os blocos. O outro é ele ser a empresa da toda a construção. Né? Se tu estás a trabalhar já para uma empresa e a empresa diz para tu fazeres o seu trabalho agora é uma igreja, então aí sim será permitido. Mas se tu és uma empresa por si própria e alguém solicitar para fazer uma igreja toda, então a melhor é dizer não. E ele pergunta, e no caso de eu ter um armazém ou um espaço e for solicitado a arrendar este mesmo espaço, este mesmo espaço, este mesmo armazém, para que seja uma igreja, é permissível? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aí não é permissível. Existe um batismo, ou o que é necessário para eu me casar com a minha esposa? Ela não é muçulmana. O que é que devo fazer? Em primeiro lugar, nós devemos tentar dar da'wat a ela, para ela ficar muçulmana, e de seguida fazer o nikah. Se ela não aceitar o Islã, então aí é dever primeiro a nós mesmos, se nós, inshallah, vamos tentar levar a ela e não ser levados, porque a nossa prioridade deve ser o Islã sempre. Então é por isso devemos ter muito cuidado com o nosso imã. E pronto, se ela não aceitar o Islã e for para o casamento, então deve haver um nikah que é aceito pelo Sharia. Mas ela deve ser uma cristã ou ela deve ser de Ahl al-Kitabs. Estás a ouvir? Ora bem, tem aqui uma questão, caso... Ok, ela diz que ela casou-se com um homem, deixou de gostar dele e, passado algum tempo, voltou a gostar. Eu tenho que dizer ao meu marido que no período XY eu não gostava de si? Pronto, em termos de dizer, de gostar ou não gostar, não é preciso dizer. Continuamos consigo aqui no programa O Saber Não Ocupa o Lugar da sua rádio A Voz do Islã, modulação 96.3 MHz FM Stereo. Ligue para o número 8262-73020, também para o número 8466-73020 e traga-nos a sua questão. Temos nos estúdios a presença de Mufti Hussein Ali Issa, porque hoje é domingo e, na verdade, o saber não pode ocupar lugar. Vamos voltar, enquanto se calhar o amigo ouvinte vai preparando a sua questão, vamos passar aqui a nossa cortina e, enquanto isto, não deixe de participar, aproveite do momento, pois é extremamente importante que você faça parte desta festa do saber.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Perguntai-o, pois, aos adeptos da mensagem se o ignorais. E porque nós não estamos habituados à morte, cada vez que ela chega, cria um susto por aqueles que ficam, cria um trauma. A mulher no estado menstrual pode abater o animal e é halal, não há problemas nisto. São Valentim era um santo, que não tem nada a ver com isto. Isto é outra ornamentação de Shaitwan. São Valentim foi um santo da igreja. Ele próprio talvez nem casou, nem namorou. Mard bana, fard bana, aurat bani, khandan bana. Se homem mudar a sua vida, então é uma pessoa que muda a sua vida. Mas se a mulher mudar a sua vida, a mulher comportar-se como uma mulher de din, então ela consegue mudar toda a sua casa para o din. Saber não ocupa lugar. Um lugar onde você pergunta e os aliens respondem. Todos os domingos, às 10 horas, neste canal 96.3 FM Stereo. The time of Rasulullah, for have learned from the best sent to mankind, guiding to Allah. Throughout our whole life, we'll never see the messenger of Allah. We'll always follow him and come to his way, the path to paradise. Ar-Rasul, An-Nabi. Muito bem, voltamos a ceder as perguntas dos estimados amigos ouvintes. Já sabe, poderá fazê-lo também pelo número 8466-73020, ainda 8262-73020. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O ouvinte não se identifica, mas o mais importante é a questão que levanta. Ele diz que a minha pergunta é: eu tenho irmão, mas somos de mais diferentes, e quais é que são os meus direitos com relação a eles, ou quais são os direitos deles com relação a mim? Somos irmãos, porém apenas paternos. Maternos. Não, de mães diferentes. Maternos. Paternos é de pais diferentes. Vou-lhe passar o... Já. Sendo que eu tenho irmão, mas somos de mães diferentes. Exato. Exatamente, mães diferentes. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Em termos de termos um irmão ou uma irmã de mãe diferente e pais igual sem paternos, então o direito é o mesmo que qualquer outro irmão ou outra irmã, e nós devemos dar aquele mesmo amor, aquele mesmo carinho que qualquer outro irmão e irmã deve dar, seja ele do mesmo pai, da mesma mãe. Não faz diferença se só forem irmãos paternos. Assalamu alaikum, Sheikh. Estou a ouvir e gosto. Queria saber se é permissível conversar telefonicamente com uma mulher com quem ainda não me casei e que pretendo fazê-lo. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Não é permitido falar com uma mulher que ainda não casou e ela não é seu mahram. Para procurar saber sobre ela, então
é preferível a pessoa, ou a maneira certa é de procurar saber com as pessoas que conhecem ela, procura saber com ela, e se depois você está mesmo a sério para casar com ela, depois faz o pedido, e na altura de fazer o pedido, então há permissibilidade de tu conversares e fazer as suas questões que você tem para fazer com ela. O resto, via telefone, ou via SMS, ou via WhatsApp, ou via Facebook, não é permitido conversar com ela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sou o Ibrahim da Matola. A minha questão é a seguinte: a minha esposa não faz solat diariamente e faz as sextas-feiras também em alguns que lhe apetece. O que é que eu devo fazer? Qual deve ser o meu procedimento para com ela? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. É triste de ouvir que uma das servas de Allah subhanahu wa ta'ala não está a fazer o salat, pois o salat é o pilar de qualquer um muçulmano, ou da vida de qualquer muçulmano. O que nós devemos fazer, o meu conselho é ler algum livro de virtude de salates e sempre diariamente estar a conversar com ela e dar a da'wah a ela, a mostrar a razão, o porquê o salat e as suas mesmas virtudes, e sempre fazer dua para Allah subhanahu wa ta'ala para que ela volte a fazer o salat diariamente. 11h34, está no ar o programa O Saber Não Ocupa Lugar. Por que é que um adepto do Zina não pode dirigir o salat? Sou a Ásia Nasir. Uma pessoa que está no Zina, ele está a cometer uma infração com Allah subhanahu wa ta'ala, e o lugar do imam, ele é de ser líder de todos os muçulmanos. E esta pessoa que está a cometer uma infração tão grande com Allah subhanahu wa ta'ala, como é que ele pode ser o líder de todos os muçulmanos? Quando nós estamos o imam, nós estamos a pôr a ele à frente para ele falar com Allah subhanahu wa ta'ala em nossa voz. Ele está a ser o nosso imam, ele que está a falar, ele que está a rezar para Allah subhanahu wa ta'ala, ele está a recitar, a fazer dua, etc., em nossos nomes. Então, como é que nós podemos pôr alguém que está a ser inimigo do Allah subhanahu wa ta'ala? É por isso que o imam deve ser alguém que não está envolvido no zina. Ora bem, tenho aqui o ouvinte que diz viver com irmãos não muçulmanos na mesma casa. Aconteceu que o pai veio a perder a vida e na altura da divisão, da partilha da herança, houve quem lhe dissesse que ele não tinha direito porque ele é muçulmano e o pai não é muçulmano, que ele devia abdicar desta herança. Isso é verdade? Sim, é verdade. Um muçulmano não herda do não muçulmano e vice-versa também. Então, sim, a informação está correta. Assalamu alaikum. Eu, Bai Rajab Pereira. A minha pergunta é a seguinte: a igreja não é religião de Allah? Eu penso que tem a ver com aquele ouvinte que queria saber se pode ou não edificar uma igreja sendo ele pedreiro e muçulmano. E ele diz que, afinal de contas, não estamos a erguer a casa de Deus. Pronto. Ele insiste com a pergunta. Nós podemos ter algo em comum, que é rezar para o Deus, mas Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, em todas as religiões, para considerar imã, ou para considerar um imã correto, deve seguir todas as regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, no tempo de Musa alayhi salam, as pessoas, os Bani Israel, tinham que seguir as regras do Taurat e do Musa alayhi salam. Muitas das vezes, quando nós vamos ver no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala zanga-se com o Bani Israel, não é porque eles não aceitavam Allah subhanahu wa ta'ala sendo único. Eles aceitavam Allah subhanahu wa ta'ala sendo único, mas transgrediam em outras coisas. E quando chegou na vez de Isa alayhi salam, ou de Jesus, Allah subhanahu wa ta'ala disse a eles que eles deveriam seguir, ou eles deveriam aceitar Allah subhanahu wa ta'ala como um, e de seguida seguir o Injil, ou a Bíblia.
Mas os Yahudos, os judeus, deixaram de seguir a Bíblia, disseram não, que nós só vamos seguir a Musa alayhi salam e não o Taurat e não a Bíblia. Então Allah subhanahu wa ta'ala considerou a eles descrentes. Então mesmo que eles aceitam ainda Allah subhanahu wa ta'ala sendo únicos, mas os seus ibadas não são considerados, pois eles não estão a seguir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua era. Quando chega a vez de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala determina que olha, devem seguir o profeta Muhammad e o que tudo que está no Alcorão. Então aqueles que seguirem, então sim, aí estará a fazer um ibadat correto. Então seja que nós temos algo em comum, que é rezar para um Allah, para um Deus. Nós aceitamos judeus, nós aceitamos no dia da ressurreição, no dia do Qiyamah, é algo em comum. Então temos sim algo em comum, mas o certo, nas nossas opiniões, é fazer o ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala seguindo as instruções que vêm no Alcorão. Então é por isso nós devemos estar a ajudar a elevar o livro ou a casa de Allah subhanahu wa ta'ala através daqueles que estão a seguir o Alcorão. Assalamu alaikum, Mufti Sap. Por que é que não se pode dizer Ya Rasulullah, Ya Habiballah, enquanto que nos masjids temos quadros com essas escritas? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isso já vem muito a ver com a linguística árabe. Quando você diz Ya Rasulullah ou Ya Habiballah, é uma forma de você estar a chamar alguém que está vivo e alguém que está por perto. Então, muitas das vezes, isso tem a ver com a parte da aqida. Se a pessoa usa essa palavra dizendo Ya Rasulullah, e ele tem este mesmo aqida, que o profeta está aqui no meu presente, está aqui à minha frente, então estará errado. Mas se uma pessoa, pelo amor que ele tem, ou por um nascido, ele estar a cantar Ya Rasulullah, e a aqida dele for correto, que o profeta está na sua campa, não está aqui presente, ele já perdeu a vida, ele está lá na sua campa, então não seria errado. Mas como existe um grupo de pessoas que dizem Ya Rasulullah com o intuito de dizer que o profeta está cá presente, aqui no seu masjid, ou no seu lugar, então como é assemelhar a eles, é por isso que os ulamás dizem, não digam Ya Rasulullah ou Ya Habiballah. É mais por essa mesma questão. Ora bem, vou tentar perceber esta questão do ouvinte que começa por saudar ao Mufti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e todos os ouvintes da rádio. Ora, queria saber se um indivíduo abre um negócio com dinheiro de juros e por si só o negócio prospera e gera lucros, portanto, prospera. Ele pergunta se pode pagar salário aos empregados com este ganho. Ou se calhar o Mufti poderá pegar na nossa plataforma para perceber melhor. Assalamu alaikum, Sheikh. Negócio com dinheiro de juros. O negócio por si, a progressão cresce muito. A pessoa para de fazer o empréstimo apenas para aquele dinheiro de lucros. A pergunta é: o salário que paga os trabalhadores continua sendo haram? Ok. Uma coisa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba Ibrahim. Os juros que está a falar se você levou um empréstimo que vai gerir juros. O empréstimo, aquele empréstimo que eu levei, vamos dar um exemplo, vamos tirar esse exemplo. Um exemplo, o que eu vou dar agora: Muhammad foi levar dinheiro com o banco, né? Foi levar 1000 meticais. Este 1000 meticais não é o haram. O haram está quando você está a pagar aquele 1001, ou 1002, ou 1003, ou 1004, ou 1005. É por isso, com esse 1000 meticais que você abriu o teu negócio é halal. O que você está a gerir daí é halal. Mas aquele o teu pagar ao banco, aquele 1001, ou 1002, ou 1003, ou 1004, ou 1005, aquele 5, aquele 6, aquele 7, aquilo que é haram. E não deixa de ser algo grave. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquele que comer juros, aquele que levar nos juros, essa pessoa está a criar guerra comigo. Então, seja um metical de juros, é guerra com Allah subhanahu wa ta'ala. E
muitas das vezes você pode ver benefício de um lado, dizer que não, minha vida está aí para frente, mas cuidado que com as ratoeiras de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah subhanahu wa ta'ala já elevou a outros para que quando chegasse na altura de cair, ele também caísse de um lugar muito alto, para quando ele alejar, também alejar bem. Então, não é sempre ver a parte mundana, que não, eu estou a ganhar, então Allah subhanahu wa ta'ala está feliz comigo. Não. Então, os juros têm que ter muito cuidado, mas na sua pergunta é que os salários, tirando para os meus trabalhadores, será que são halal? Sim, são halal, eles podem receber, não continua haram, e tu deves sair dos juros o mais rápido possível, paga o que tem que pagar, mesmo se é para fechar o negócio, fecha, mas não continua na guerra com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele diz que gostou da explicação, mas continua. Ele diz que não quer ser mal criado. Não quer ser mal criado. Não quer ser mal criado, mas ele diz que o mundo todo gira à volta dos juros. Ele dá o exemplo, diz que o país vive neste sistema. As grandes firmas vivem do banco. E porque é que, e para ele alavancar o negócio dele, ele precisa da banca? Pronto. Sim, uma parte é triste que nós ainda não temos a banca islâmica, ou não temos uma maneira, um microcrédito, podemos dizer também, que é islâmico também. Sim, nós estamos a trabalhar para isso, já temos vários grupos, já tivemos essas tentativas também, já criamos essas tentativas de criar um banco islâmico ou um microcrédito islâmico. E, inshallah, este é o meu sonho e de alguns ulamás também para ter isso. Mas enquanto até agora nós não termos, a opção não pode ser o haram. É preferível viver com um pouco que de viver com muito, mas sem estar com Allah subhanahu wa ta'ala. É preferível estar pouco, mas com Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a dica, nós estamos a viver, é algo que é desafiante, e eu aceito que é um grande desafio. Há pessoas que querem comprar casas, há pessoas que querem começar os seus negócios, não têm maneira de ganhar dinheiro. Eu ia aconselhar, sim, se conseguisse alguma pessoa que já tem dinheiro, que já tem valores, um investidor muçulmano, não precisa ser muçulmano, basta o método ser islâmico. Então, seguir, a mostrar a ele o seu trabalho ou o seu projeto, e se ele quiser investir, seja em parceria ou seja em outras formas, mas de uma maneira islâmica, então será permitido. Sendo da maneira de juros, não é permitido. Eu sim aceito que é preciso, às vezes, é preciso valor de uma fonte externa para o seu negócio crescer, mas não pode ser via juros, não é permitido em nenhum momento, pois aí vamos estar a criar guerras com Allah. Há maneiras, formas halal. Então, se o indivíduo, Bai Ibrahim, já conheço o nome, se consegue ter um investidor e ele chega perante o Molana e diz: olha, Molana, ele quer investir dessa forma, será que é permitido ou será que não é permitido? Então o Molana vai guiar assim, ou o Sheikh vai guiar assim, de uma forma que como é que ele pode investir, mas dentro dos parâmetros e limites do Sharia. Muito bem, venha daí. Temos apenas 12 minutos para o fecho do programa. Entretanto, temos as linhas em aberto: 8262-73020, também 84 66 73 020. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Mufti queria saber o seguinte: eu me caso com uma senhora, mas esta antes não era muçulmana, ela reverte ao Islã, temos 2 filhos, ela faz salat, entretanto, com o andar do tempo, ela volta para a religião anterior, porque diz que se sente bem quando vai para lá. Qual deve ser o procedimento com esta pessoa? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é um caso muito sensível, pois uma pessoa que esteja no Islã e sai do Islã, ele fica murtad, e quando uma pessoa fica assim, o casamento pelo Islã, ele quebra, fica anulado.
e a pessoa tem que deixar de viver com essa mesma pessoa. E eu ia aconselhar para, já que uma vez conseguiu conquistar ela para o Islã, ia aconselhar outra vez para dar da'wah a ela, a mostrar o caminho certo para dar da'wah, para ela voltar para o Islã. E tu também seres a parte ou um rolo ativo nisso, fazendo salat e ajudando ela para o Islã. E se ela mesmo assim negar, é triste de dizer que pronto, não podem ficar juntos, pois isso é algo contra a regra de Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, a expressão fi sabilillah é somente relacionada aos irmãos ligados ao trabalho de Tabligh Jamaat? Jazakallah khairan. Sou o Umaya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi sabilillah é algo muito generalizado. Cabe também às pessoas, irmãos que estão no trabalho da Tabligh Jamaat, mas fi sabilillah é algo que é tudo que está no caminho de Allah, é tudo que a pessoa faz para o agrado de Allah. A pessoa ir visitar um doente também é caminho de Allah. A pessoa que está à procura do conhecimento também é caminho de Allah. Aquele que está a ir para a luta para o nome de Allah também é fi sabilillah. Então fi sabilillah, existem várias formas de fi sabilillah, e uma das formas é Tabligh Jamaat. Então uma das coisas que não pode acontecer é nós refutar um fi sabilillah por causa do outro fi sabilillah. Um exemplo que eu vou dar, que é muito prático: uma pessoa chegar e dizer vamos sair 3 dias de Jamaat ou 40 dias ou o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, e tu dizeres para ele, não é o único fi sabilillah, pois eu faço outros fi sabilillah. Não, se tu estás pronto para ir para aquele fi sabilillah, diz inshallah. Se não estiveres pronto, diz ok, na outra oportunidade eu irei ir, e assim sucessivamente. Mas não criar debates, não refutar um fi sabilillah por causa do outro fi sabilillah. Mas sim, fi sabilillah é algo generalizado, é geral, e pode atuar para muitas coisas, incluindo a procura do conhecimento e etc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mufti, gostava de saber se uma mulher casada pode conversar com um homem também casado. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se há perigo em Sim. ela sendo casada, Sim. poder conversar com um outro senhor que também tem a sua esposa. Exato. O Shaitan ele tem suas artimanhas, e ele é muito, podemos dizer, muito esperto, exatamente, para criar problemas. E você pode estar casado, mas não estás segura. Ele pode estar casado, mas ele também não está seguro, pois o Shaitan está no meio e pode criar várias coisas que podemos evitar. Então, uma mulher que está casada e outro homem que não é seu marido, que ele também pode estar casado, não podem conversar entre eles. Então, a única pessoa que tu podes conversar é mesmo com seu esposo, e tenta criar essa mesma ligação para um casamento ideal. Tem aqui uma pergunta que me passa, não consigo perceber, mas porque temos que dar direito ao ouvinte, eu vou pedir ao Mufti Saab para ver se percebe. Assalamu alaikum, eu, Bais Ramin da Matola, quero saber o que deve fazer quando um da nossa família mora. Porque tem outros ulamás, disse que não se pode fazer nada para o meio. É só fazer o dua para o meio que fala a verdade. Ok, já percebi mais ou menos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A pergunta é mais ou menos o que eu posso fazer para o falecido, pois já ouviu várias vertentes o que ele pode e o que ele não pode fazer a respeito de um falecido. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A pessoa deve fazer dua para o falecido. A pessoa deve tentar fazer algo que gere
alguma recompensa, e esta mesma recompensa pode ser doada para o seu mesmo falecido. Cria um masjid, abre um poço, doa a uma instituição, ou para essa mesma rádio tem muitos equipamentos que eles precisam, doam um equipamento, ou qualquer coisa que uma pessoa pode fazer que pode gerir a mesma recompensa, e essa mesma recompensa ser doada para o falecido, isso ele pode fazer, e ele deve ser criativo nisso. Muito bem, vamos ler apenas mais duas mensagens, 2 ou 3 dos ouvintes. Esperamos que nos compreendam por motivos de agenda também. O tempo que nos é reservado para o programa O Saber Não Ocupa Lugar deve acomodar exatamente neste período, e vamos tentar então ser mais flexíveis, Mufti. Diz aqui o amigo ouvinte: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sou o Jorgito, sou casado, a minha mulher está grávida e ela tem sonhado com uma voz que lhe diz que vais ter um filho bonito e o nome que deves dar ao teu filho é XY. Tem enquadramento no Islã? Tem que seguir a esta indicação? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro, Mubarak, muitos parabéns, e que Allah subhanahu wa ta'ala deixe esse filho ou esta criança nascer com muita saúde e muito imã também, e que Allah subhanahu wa ta'ala proteja dos shaitan e das suas artimanhas. Amém. E de seguida, sobre o sonho, ela ouviu o sonho, ouviu um nome. Não é necessário seguir aquele nome que veio, mas sim um nome bonito, um nome que tem um bom significado e que os pais aceitam esse mesmo nome, então não há mal também em seguir esse mesmo nome. Mas se for preciso ou se é necessário, não é necessário seguir o nome que vem no sonho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sou a Zuleika. Os meus pais têm ocupado sobremaneira as minhas irmãs em coisas mundanas. Quando elas voltam da escola, vão à explicação, vão a aulas de inglês, aulas de tudo menos de meu mãe, vamos começar pelo menos uma vez por semana termos ir a ensinar, ou nós irmos lá aprender e pronto, pois isso vai nos beneficiar neste mundo como no Akhirat. Então eu acho que deveria ser este que é o meu conselho. Muito bem, lamentavelmente tenho a dizer que vai ser a última questão que vamos partilhar aqui, dado o tempo que se esgota. Diz aqui: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estão de parabéns pelo programa.
gostaria de saber qual é o pior pecado que poderia cometer, fazer ziná ou masturbar-me. Ele diz que está entre se faz ziná ou se masturba-se. Qual é o mais gravoso? Qual é o pecado mais gravoso? Exato. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, pelo menos nós sabemos que as duas coisas são pecados. E o mu'min, a sua atitude com qualquer tipo de pecado deve ser ele teu toba fiz isso. Não, no em cima da hora, vou dar 1 minutinho e meio para conselhos finais. O conselho final é: nós devemos temer sempre Allah subhanahu wa ta'ala e ajudar aos outros a temer Allah subhanahu wa ta'ala. Este é que deve ser o foco da nossa vida, tentar nós estarmos mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala cada dia que passa, ajudar a minha família a estar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, ajudar os meus filhos a estarem mais próximos de Allah, pois se eu fizer isso, então inshallah eu estarei bem neste mundo como no akhirah. Pois Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam disse aqui também que todas as ações ele congela, exceto algumas, e uma delas é um filho piedoso, que aquele filho piedoso, depois da sua ida, ele continua ainda a fazer as ações, a dedicar para os seus pais falecidos. Então, para nós fazer, nós pais, devemos trabalhar e devemos investir o nosso tempo para nós termos filhos piedosos, pois amanhã, no nosso caba, eles serão um melhor investimento. Muito bem, sem mais, despedimos-nos do estimado amigo ouvinte no que tem a ver com o programa O Saber Não Ocupa Lugar de hoje, 31 de março para o ano de 2019 também, é a sessão que marca 24 do Rajab para o ano islâmico de 1440. Não vou deixar, em nome pessoal dos colegas da rádio, de agradecer aqui a gentileza por ter despendido o seu tempo, Mufti Saab, por forma a que pudéssemos partilhar com os ouvintes o saber nesta conjugação que se pretende perfeita, porque na verdade o saber não ocupa lugar. Dá conta de que este brilho que se faz e que pretendemos seja ainda melhor, este brilho que chega até ao quadrante do seu receptor, tem a mão grande deste senhor
Naim Gulam Babalucho, que tem se destacado de forma energética. Agradecemos também, fazemos fé que continua com esta genica, e a todos os atores e fundamentalmente também aqui os nossos suportes, os nossos diretores que têm, portanto, posto mais achas na fogueira por forma que o saber seja conjugado ao mais alto nível. Eu sou o Yusuf Humor, hoje estive no lugar de Sheikh Yunus, que por razões de agenda está do outro lado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.